Para você que clama, esse é o Palavra da Fonte. Eu e minha esposa, nós somos missionários chamados para trabalhar na Ásia. E quando Deus nos deu esse chamado, nós começamos a procurar maneiras de executar isso, né? Conversamos com pessoas, agendamos visitas a outros missionários de outras missões, né? Telefonamos para algumas pessoas, conversamos pela internet. Mas existem muitas dificuldades de trabalhar em países da Ásia, principalmente os mais fechados para o Evangelho, né? Existem muitos países ali que são muito fechados para a pregação do Evangelho. Então nós decidimos parar e ouvir a Deus, né? E foi nessa época, quem nos conhece mais de perto lembra, em 2016, que nós decidimos ir nos preparar na língua inglesa, né? Aprender o inglês, né? Para nos comunicarmos melhor internacionalmente, né? Nos preparar para esse ministério internacional. Embora muitos países da Ásia não tenham o inglês como a língua principal, mas é muito mais fácil chegar com o inglês do que com o português, né? Você aprender outra língua a partir do inglês e até mesmo achar pessoas que se comuniquem. Então foi assim, essa direção que Deus nos deu. Nós fomos nos preparar com o inglês. E aí nesse tempo, nos preparando, né, sob essa palavra que Deus tinha nos dado, que nós conhecemos um casal que veio até a porta da nossa casa. E esse casal nos levou a um dos países mais perseguidos na Ásia, né, um dos países fortemente perseguidos, onde o Evangelho é perseguido. Em pouco tempo nós estávamos trabalhando com as igrejas subterrâneas, né, em contato com a igreja perseguida mesmo na Ásia. E esses dias eu estava lendo essa passagem na Bíblia, lá em Lucas capítulo 5, e identificando como esse é um padrão de Deus, para que nós venhamos a ser pescadores de homens. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas 5, a partir do versículo 4. Tendo acabado de falar, isso Jesus, né? Jesus estava pregando a multidão na beira do rio ali, do mar da Galileia, falando à multidão a partir do barco de Pedro, né? E daí o versículo 4 diz: tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Simão, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais para os seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Então veja só, nesse texto aqui de Lucas, eu vejo um padrão muito específico sobre essa questão de se tornar um pescador de homem, né? Uma maneira de dizer um evangelista, né? Veja bem, Pedro e os seus amigos, eles haviam pescado a noite toda. Eles haviam trabalhado, se esforçado, como esse texto, essa versão diz. Nos esforçamos a noite inteira sem conseguir pescar nada. Então Jesus aparece na cena, ele entra no barco. E depois de pregar ali para a multidão, depois de Pedro ouvir aquela palavra do Senhor, o Senhor dá uma ordem específica para ele, falando: vá para onde a água é mais funda, entre no alto mar e lance a rede. Então Pedro fala: olha, Senhor, mais uma vez, né? Pedro disse: nós pescando, tentamos fazer isso a noite inteira, não tem peixe. Mas como o Senhor está falando, eu vou fazer. E então acontece a pesca maravilhosa, onde eles pescam peixe suficiente para encher 2 barcos e começar a afundar ainda. Então o padrão que eu vejo aqui na Bíblia é que nós como cristãos, nós como seguidores de Jesus, se nós queremos ser pescadores de homens,
todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho deve ser baseado na direção que Jesus nos dá. Nós não somos aqueles que andam pelas nossas próprias ideias, por boas ideias, né? Ou por estratégias. E o corpo de Cristo hoje está cheio disso, né? As igrejas estão cada vez mais adotando modelos de evangelismo, né? Estratégias, boas ideias, né? Maneiras de poder atrair pessoas para os cultos, né? Para que a igreja esteja mais cheia, né? E esse é um desejo genuíno de querer evangelizar, de querer fazer a obra de Deus. Porém, esse é um trabalho infrutífero, é apenas esforço, se ele não é baseado numa palavra de Deus. Nós somos aqueles que andam pela palavra de Deus. Isso serve não só para a nossa igreja, mas também para a nossa vida. Se tem alguma área na sua vida pela qual você está se esforçando a noite inteira, vamos dizer assim, você tem passado noites e noites, dias e dias, se esforçando sem ver qualquer fruto, sem ver qualquer peixe entrando na sua rede. Talvez seja o seu momento de parar e perguntar: Senhor, qual que é a direção que o Senhor me dá? Onde eu devo lançar a rede? Eu devo lançar a rede? Talvez esse não é o momento ainda. Talvez o Senhor quer que você lance a rede de um outro lado ou em um outro lago. Mas nós somos aqueles que andamos pela palavra do Senhor. Nós devemos esperar Ele apontar a direção na qual a nossa rede deve ser lançada. Até a próxima palavra da